Você sabe por que o gás carbônico prestou vestibular e não passou? Porque ele estava disputando com oxigênio. Nossa, que bosta! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você tem claustrofobia? Você tem pavor de lugares apertados? Se for o seu caso, este definitivamente não é um filme para você conferir. Mas, em todo caso, fica o convite para você acompanhar a nossa sinopse e o conhecimento geográfico que esse filme vai trazer. Quer saber por quê? Confere aqui comigo. Oxigênio. Oxygène, filme francês de 2021, dirigido por Alexandre Aja, protagonizado por Mélanie Laurent. O filme se inicia com uma mulher acordando coberta por uma espécie de fibra sintética, presa pela cintura com um cinto grosso e uma série de agulhas presas em diferentes partes de seu corpo. Ao conseguir se libertar parcialmente, tirando a camada fibrosa do rosto e de parte do corpo, vem o fim do alívio do sufocamento, que dá lugar a uma mescla de angústia com um sentimento claustrofóbico, já que ela percebe que está em uma espécie de cabine, deitada em um espaço super limitado, onde seus movimentos estão totalmente restritos. Há uma inteligência artificial, identificada como Milo, dando suporte para ela, identificando que ela acordou e oferecendo um sedativo que seria injetado em sua veia. Mas a mulher, além de não saber onde está, por que está lá, ou definitivamente o que está acontecendo, ela não se lembra nem mesmo de sua própria identidade. Ela então aproveita Milo como base de informações, já que ele tem um banco de dados e respostas programadas bastante amplo. E aos poucos ela vai descobrindo que está dentro de uma cápsula de criogenia e estava então em um estado de hibernação. Sem saber por quanto tempo ela estava neste estado de sono profundo, isso explica porque sua memória parece confusa, com pouquíssimas lembranças e formadas por uma série de ideias e imagens soltas, aleatórias, que aparentemente não têm nenhuma conexão. Em meio a estas memórias, ela tem alguns insights de ratos de laboratórios e momentos que aparentam ser uma mistura de uma vida normal, porém tudo muito desorientado. Milo possui uma linha telefônica que lhe garante contato com uma central de emergência, mas com nenhuma informação. A mulher então entra em um looping de confusão mental, tentando entender quem é, onde está e principalmente por que ela planejando então uma forma de sair daquela cápsula que está deixando enclausurada. Mas há uma grave situação correndo agora. Milo a alerta sobre o nível de oxigênio dentro da cápsula, que está diminuindo e não se repondo, colocando a vida dela em um processo de contagem regressiva. Este é um filme que quanto menos você souber, é melhor. As descobertas vão saindo aos poucos e vai instigar o seu senso investigativo conforme você vai acompanhando a saga desta ainda misteriosa mulher. Mais misteriosa que ela é toda a situação em que a mesma se encontra. E o filme cria toda uma tensão por conta desta contagem regressiva pela falta de oxigênio causado por um ambiente fechado. E nisso podemos abrir a discussão sobre a disponibilidade deste gás essencial para a nossa respiração, se fosse óbvio em um ambiente aberto dentro do planeta Terra com uma maior disponibilidade. Por isso, falaremos da nossa atmosfera. Este é o nome da nossa camada de gases que compõe os planetas. No caso, neste vídeo, vamos focar a atmosfera terrestre. Atmos, em grego, é gás. Spheros vem de redondo. Este, sendo então a camada composta por uma parte maior de nitrogênio, em torno de aproximadamente 78%, e em torno de 21% de oxigênio. E aquele 1%? Aquele 1% é vagabundo, safado
Este 1% é composto por argônio, dióxido de carbono, monóxido de carbono e partículas de água no estado gasoso que nós chamamos de umidade do ar. Há mais gases, mas com presença proporcional bem pequena, bem menos relevante. A atmosfera é super importante para a dinâmica do planeta, tendo importância no processo de consolidação das temperaturas, permitindo o desenvolvimento de vida animal e vegetal, filtrando os raios solares e protegendo a Terra de eventuais colisões de meteoros que tenham contato e, consequentemente, tentem colidir contra a superfície do planeta. Para entender como todas estas dinâmicas acontecem, primeiro vamos dividir a atmosfera em 5 camadas, como vemos neste esquema. Por conta da densidade dos gases, da ação da gravidade da Terra, os gases se concentram na parte mais baixa da atmosfera, chamada aqui de troposfera. Tropos, no grego, é mistura, sendo aqui, então, a maior parte da mistura gasosa do planeta. Aproximadamente 80% de todos os gases da atmosfera concentram-se aqui na chamada baixa atmosfera. É aqui que acontecem quase todos os fenômenos meteorológicos, sendo onde nós estamos vivenciando o nosso cotidiano. Esta é a única camada da atmosfera onde os seres vivos conseguem respirar normalmente. E mesmo assim, a premissa de que quanto mais para o alto da atmosfera nós vamos, também vale aqui. Portanto, conforme nós subimos a troposfera, há menos concentração gasosa, gerando a condição chamada de ar rarefeito, ou seja, com menor presença gasosa. Já ouviu falar que quando um time de futebol vai jogar na região, por exemplo, da Cordilheira dos Andes, sofre para a partida de lá? Por 2 motivos. Primeiro, porque há menos oxigênio na atmosfera, mas também pela mudança na velocidade da bola, já que há menos partículas para fazer atrito contra a bola. A dimensão da troposfera é de aproximadamente 12 quilômetros acima do nível do mar, podendo chegar a 17, sendo o lugar onde ocorrem chuvas, ventos, circulam balões, helicópteros e aviões. Como são os gases que dão a sensação de calor, é o gás que segura a temperatura, conforme nós subimos, tendo menos gás, acaba ficando com a temperatura mais baixa, visto a menor presença de particulado gasoso para a retenção da temperatura. A segunda camada da atmosfera, que vai até aproximadamente 50 quilômetros acima do nível do mar, é chamado de estratosfera. Stratus vem do latim expandido, nome dado pela comparação com a troposfera, já que a estratosfera é maior em dimensão em relação à camada de baixo. Entre elas, há uma camada transicional chamada de tropopausa. A estratosfera tem uma função muito importante para a dinâmica da Terra, já que é nela que se concentra a camada de ozônio. Ozônio é uma composição de 3 partículas de oxigênio que serve como um filtro natural da Terra, já que filtra os raios ultravioletas que são danosos para nós seres humanos, causando envelhecimento e podendo gerar inclusive câncer de pele. Esta camada, por sinal, é alvo de discussões por conta de ações humanas que criam impacto sobre ela, mas o tal buraco na camada de ozônio merece com certeza uma atenção nossa em um eventual outro vídeo. Aqui rola um curioso efeito. Como é o gás quem segura o calor, quanto mais para o alto da atmosfera nós vamos, as temperaturas caem, como já dito, já que há menos particulado gasoso para segurar o calor. Mas aqui na estratosfera, a temperatura volta a subir um pouco. Entendendo que subir é chegar a 60 graus negativos, tá? Não é que fica quente. Temperatura lá é bastante fria já. Aqui dá uma aumentadinha. Este aumento de temperatura na estratosfera, que chega em 60 graus negativos ao invés de cair mais, é por conta do ozônio, que retém os raios ultravioleta, absorvendo-os, e por isso a temperatura fica maior. Neste local trafegam os aviões supersônicos, modelos que atingem grandes velocidades,
já que aqui a quantidade de gases é menor, portanto há menos atrito contra o avião, podendo este atingir maiores velocidades. Só para você comparar, um avião de modelo tradicional voando na troposfera atinge aí os seus por volta de 900 km por hora. O modelo supersônico atinge até 6.000 km por hora, sendo tão veloz quanto caro, o que, pelo menos por enquanto, não é viável para a expansão de voos comerciais tradicionais. Acima, nós temos a mesosfera, entre elas com a camada intermediária chamada de estratopausa. Meso é meio, fazendo uma analogia ao fato de ser a camada intermediária da atmosfera, indo dos 50 até os 80 quilômetros acima do nível do mar, sendo o local onde os meteoros, ao entrarem na atmosfera, começam a entrar em combustão, se fragmentando em porções menores. É aqui que começa o atrito contra estes corpos rochosos que vão se desfazendo conforme vão entrando na nossa atmosfera. É a camada mais fria da atmosfera, registrando média de 90 graus negativos. Eu vou destacar aqui outro fenômeno belíssimo da natureza que se origina aqui, que é a chamada nuvem noctilucente. Um fenômeno visível apenas em altas latitudes, ou seja, áreas próximas dos polos, em períodos de crepúsculo. Não, esse não. Ou seja, quando o sol se nasce ou se põe. Quando ele está bem próximo numa visão angular ao horizonte. Este efeito é preciso contemplar porque é muito bonito, né? Então vamos dar uma conferida aí. O que você achou? Mas fenômenos sensacionais da atmosfera estão também na termosfera ou ionosfera. A mesma camada tem esses dois nomes possíveis, sendo que ela vai até por volta dos 500 quilômetros acima do nível do mar. Sendo o termo, a palavra derivada do conceito de calor. Isso porque aqui é a primeira camada da atmosfera que recebe insolação e há considerável quantidade de partículas gasosas para reter este calor. Apesar de ser esta a primeira a registrar a absorção do calor, a quantidade de gases é baixa, sendo assim uma camada ainda muito fria. É tipo você tentar se aquecer no inverno com isqueiro. Um ponto quente, mas que pela baixa quantidade destes pontos, o efeito térmico ele não é sensível. Já o outro nome, o termo ionosfera, é derivado do fato desta camada absorver a radiação do Sol, originando concentração de íons que são direcionados para os polos pelo campo gravitacional da Terra, entrando em colisão com os gases da atmosfera nessa área, que são energizados pelos íons, transformando essa energização em luz, formando as chamadas auroras polares. Talvez você já tenha ouvido falar de aurora boreal, mas boreal é um termo sinônimo para o termo norte. Ou seja, há também auroras austrais, ou seja, fenômenos deste tipo, só que no hemisfério sul. É aqui onde trafegam as ondas de rádio e onde ficam os satélites artificiais da Terra que orbitam o planeta. E por fim nós temos a exosfera. Isso é fora. Esta é a transição da atmosfera terrestre para a parte do extraterra, ou seja, fora já do planeta, onde a gravidade da Terra já não consegue atrair mais nenhum gás para o seu campo gravitacional. E aí, você curtiu esse filme? Você já assistiu? De novo, se você não é familiarizado com o ambiente fechado, não vê não, é melhor não. Gostou do vídeo? Conhecia tudo isso da atmosfera? Dê aqui o seu joinha se gostou, deixa um comentário para a gente trocar uma ideia, já se inscreveu no canal, compartilha com os amigos. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau.